Muito bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus, ouvinte das mensagens do pastor João Hamilton. Nesta manhã, eu quero me dirigir a você para falar do povo de Deus. O Salmo 126 conta uma história maravilhosa. Conta a história do povo de Deus quando retornava do cativeiro. E o Salmo 123 retrata uma das mais belas mensagens da palavra de Deus. O escritor, ele conta do sofrimento à alegria, da pátria mãe à terra do cativeiro e da terra do cativeiro ao retorno a Israel. O Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que estavam em Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo consigo seus feixes. Meus queridos, o profeta Jeremias profetizou tanto para os últimos reis antes do jugo da Babilônia, antes de Nabucodonosor levasse o grande clérigo preso, encarcerasse, matasse os filhos do rei. Deus havia falado e alertado aquele povo, mas o povo, os reis, não deram ouvidos à voz do profeta, o homem de Deus. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Deus levantou homens como Zorobabel, como Esdras e como Neemias para trazer o povo de volta. Deus usou reis, usou a rainha Esther, usou Mardoqueu na terra do cativeiro, usou Daniel, Misael, Ananias e Azarias na terra do cativeiro. Mas foi com Neemias que a grande leva voltou de volta para a terra pátria. Por isso que eu oro por Jerusalém, eu oro por Israel, porque são conselhos de Deus. Ore pela nação de Israel, ore por Jerusalém. E quando eles voltaram, amados irmãos, Neemias se depara com uma situação difícil, triste. O povo da terra se preocupava muito consigo mesmo, com seus próprios problemas. Mas Neemias, na calada da noite, vai e vê a cidade desprotegida dos inimigos, as muralhas caídas, as muralhas destruídas, os portões queimados, quebrados, apodrecidos. Então ele faz uma convocação ao povo, conforme seu livro, conforme já previa isso, e Esdras já vinha falando nos seus livros. E eles começam a restaurar os muros, cada família, cada proprietário restaurando o muro aos fundos da sua propriedade. E o povo, amados irmãos, vendo aquilo, trabalhando, eles entraram no espírito de trabalho. E todos trabalharam, mas houve um momento em que a perseguição ficou tão grande, através de um homem chamado Tobias, um homem chamado Sambalate, e outros que tinham acesso ali. Porque quando você quer se levantar, quando Deus quis levantar a sua nação, Satanás levantou pessoas para parar. Satanás levantou homens para denunciar, homens para atrapalhar. E houve um momento em que eles juntavam pedra com uma mão e na outra mão estava o arco, estava a lança, estava a espada. Tamanha luta. Mas eles venceram. Quando as muralhas ficaram prontas e os portões e os ferrolhos colocados nos seus devidos lugares, eles temeram e tremeram, porque eles viram que o Deus de Israel havia restaurado o seu povo e a sua cidade. Eu quero dizer, meu querido
nesta manhã que Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu casamento, Deus quer restaurar os seus bens, a sua família, a vida de seus filhos, o ministério. Deus quer restaurar tudo nas nossas vidas, mas nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos entender que Deus só restaura homens e mulheres que se dispõem a trabalhar para Ele. Eu estou aqui, nesta manhã, te convidando a você trabalhar para o Senhor Jesus. Talvez você esteja cansado, magoado, alguém machucou você, alguém fez alguma coisa para você. Mas eu quero te dizer que aquele que restaurou a sorte daqueles que estavam em Sião e fez com que eles não acreditassem, que eles pensassem que era um sonho, mas não era, era a realidade. E os inimigos olhando para as muralhas e para aquela Jerusalém poderosa que tinha voltado de novo ao auge, Deus estava lá, Deus estava com o governador Neemias, e Deus restaurou aquele povo, e eles olhavam e diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque eles reconheciam Deus, e eu creio que lá dentro das muralhas, dentro da cidade de Jerusalém, eles diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos contentes, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem para fazer para a sua vida, grandes coisas o Senhor tem para fazer para a sua família, pela tua saúde, mas pela tua salvação. Haverá uma entrega do homem para Deus, e o homem precisa entregar-se a Deus. Davi escreveu uma das poesias mais lindas, um dos cânticos mais lindos da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 37. Ele diz no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Todos nós conhecemos que Davi amava a Deus, e Deus amava Davi segundo o seu coração. E Davi disse: Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.